Eu quero que você abra aí o seu app em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do 21 ao 22, versículos 21, versículos 22. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: olha, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. A maioria das pessoas entre nós, elas são peritas, em calcular o número de pessoas que nos feriram ou que nos causaram danos. Alguns de nós ainda têm memórias fotográficas, quando alguém se trata de aí guardar rancor. Normalmente nós sabemos o ano, nós sabemos o mês, nós sabemos a hora exata do dia de cada ofensa sofrida no nosso caminho. Literalmente nós criamos planilhas mentais para cada pessoa que nos feriu e começamos então a registrar cada ofensa. Meu cônjuge, check, registrado. Criticou a minha aparência, check. Meu cônjuge, se recusou a fazer sexo comigo, check, registrado. Meu colega de trabalho levou o crédito por aquele projeto, registrado, check mark. Não importa quantas vezes tenhamos sido feridos, a Bíblia é clara em uma coisa: nós devemos perdoar. Quer aprender a amar como se nunca tivesse sido ferido? Comece a perdoar. (70 vezes 7 é perdoar 490 vezes a mesma pessoa em um dia. Logo, o perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. O perdão, ele é ilimitado. Em algum momento da vida, alguém vai decepcionar você e vai machucar você. Deixa eu te falar, vai, assim, não é se acontecer, vai acontecer. Embora se machucar seja uma realidade, ficar e permanecer amargurado é uma reação. Assim como o amor, perdoar também é um estilo de vida. Eu amo, amar é um estilo de vida, mas perdoar também é um estilo de vida. Todas as pessoas dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, não é verdade? Até que elas possuam algo para perdoar. Quem disse essa frase foi C.S. Lewis. E aí é interessante que perdão é como dinheiro, Nós queremos receber, mas a gente não quer dar. Não é assim? Nós queremos receber perdão, mas nós não queremos dar. Não perdoar é imperdoável, é um pecado imperdoável que se encontra em Mateus 12, 31 e 32. Literalmente é uma das blasfêmias contra o Espírito Santo. Só que em Mateus 6, versículos 14 e 15 diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as vossas ofensas. Logo, não perdoar é imperdoável. Tem uma palavra que Jesus conta sobre o perdão lá em Mateus 18, 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Conta a parábola que o rei percebeu que um dos seus servos lhe devia 10.000 talentos naquela época. Segundo os estudiosos, um talento na época equivalia em dinheiro de hoje, vou converter já para dólar, a $1.000. Logo, fazendo as contas, esse servo devia o montante de 10 milhões de dólares. Uma dívida impagável para ele.
Tanto que no versículo 25 esse servo diz: não tenho condições de pagar. O significado profundo dessa passagem é que ela faz referência direta à nossa dívida pelo pecado. Jesus é o nosso rei, Ele sabe que nós devemos a Ele, Ele sabe que nós não temos condições de pagar essa dívida. Ele conhece cada uma das nossas dívidas pendentes. Lembra do servo de 10 milhões em dívidas? O que será que o rei faz? Será que ele envia aí uma equipe de capangas, altos e fortões, para encontrar o camarada e arrastar até o palácio? E fala: devolva o meu dinheiro? Será que é isso? Bem, foi isso que aconteceu, mas os caras não foram lá, já para bater no camarada. Simplesmente falou assim: traga ele aqui na minha presença. Quando o servo apareceu diante do rei, ele se jogou no chão e implorou por misericórdia. Eu sinto muito, disse-lhe, por favor, rei, tenha misericórdia de mim, eu tenho esposa, eu tenho filhos, dá-me mais um tempo e eu te pagarei, eu prometo. Diz assim: eu prometo. O rei ficou tão comovido e teve tanta compaixão, que ele concordou em perdoar a dívida e permitiu que ele fosse embora. Assim como a mais alta autoridade do reino, que perdoou este servo, Jesus, por meio da cruz, perdoou a minha, a sua, a nossa dívida impagável. Você não deve mais nada. Entenda que o Rei dos Reis perdoa todos os votos que fazemos e quebramos. Ele perdoa. E assim, deixa eu te dizer, você não é a quarta pessoa da Trindade, então assim, você peca, tá? Ele perdoa atitudes desagradáveis, apetites gulosos, nossa idolatria, coisa que nós vemos no computador, no celular. Eu não sei você, eu não sei o que você tem aqui no seu celular, que a sua esposa não possa saber a senha. Eu me lembro que tempos atrás, a minha esposa acabou a bateria do celular dela e ela falou assim: vida, empresta seu celular para eu poder ir resolver as coisas, eu não vou ficar sem celular. Eu falei: claro, meu amor, pode levar. Deixa eu te falar, a coisa mais gostosa que tem é você ser livre. Livre do pecado, literalmente. Todas as senhas da nossa casa são iguais. O que você tem aí que a sua esposa não possa ver? E se ela não pode ver, por que você está vendo? Nossos vícios, nossos comportamentos tóxicos, nossas queixas, nosso ódio, nossos pré-conceitos. Deixa eu te falar, Jesus nos perdoa e ponto final. Eu imagino que este servo, ao sair do palácio, ficou em êxtase, pelo menos eu ficaria, pois a sua barra estava limpa, ele não estava mais sobrecarregado por aquele assombroso encargo financeiro, lembra? 10 milhões de dólares, ele finalmente pôde ter uma boa noite de sono. Mas olha que coisa doida, a caminho de casa, o camarada encontrou um homem que devia dinheiro a ele, naquela época 100 denários, para ser exato. Nos dias de hoje, uma dívida desse homem seria equivalente em torno de 10 a 15 mil dólares, bem menor, não? O que você esperaria deste servo que acabou de receber, a dívida foi paga, acabou de receber isso do rei? Que ele simplesmente o quê? Passaria adiante o quê? A misericórdia que ele havia recebido do rei, há pouco tempo atrás. Mas não foi o que essa benção fez, A gente ia dizer, filho de filisteu. O servo abençoado, recém-liberto das suas dívidas, correu em direção ao outro servo, colocou as suas mãos em volta do pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Não parece um déjà vu? Acho que a gente já ouviu essa história antes. Meu senhor, disse o homem que se desmoronou ao chão como um boneco de pano, já viu que cai no chão, e pediu perdão.
eu sinto muito, por favor, tenha misericórdia, eu tenho esposa e filhos, dá-me mais um tempo, e eu o pagarei, eu prometo. O primeiro servo se recusou até mesmo a dar um período de carência ou perdoar a dívida. Em vez disso, ele colocou-o na prisão. Os outros servos em volta desta cena viram o B.O. e ficaram assim, horrorizados. Então, essas testemunhas correram e contaram ao rei o que havia acontecido. E o rei ficou furioso. Então, ele convoca os seus capangas e agora exigiu que eles caçassem o servo e o arrastassem até a sua presença. E foi o que eles fizeram. Quando o servo ficou cara a cara com o rei disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. O rei ficou tão enfurecido que entregou o sujeito aos torturadores do palácio, para fazer o que quisessem, até que ele pudesse pagar cada centavo da dívida original de 10 milhões de dólares. E é interessante que Jesus termina essa poderosa parábola dizendo o seguinte: ei, assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de todo o seu coração o seu irmão. Está lá no versículo 35. Qual que é a matemática aqui, Nicola? É simples. Se você liberar o perdão, você vai receber o perdão. Nicola, e se eu não perdoar? O meu pai vai chamar você no canto para ter uma conversinha de pé de orelha. Está fazendo sentido? Tranquilo, irmão, eu apanhei primeiro. As costas já tá no lombo. O perdão é a chave para liberdade, para cura, para plenitude do homem. Quando Jesus, pendurado na cruz, antes de morrer, ele viu uma cena inimaginável. Cara, eu sou fã de Cristo porque ele é sensacional. Os líderes religiosos estavam ridicularizando Jesus. Os soldados romanos estavam lançando sorte pelas suas roupas. A multidão estava amaldiçoando a Cristo. E nesse momento, com seu coração, com seu corpo estendido, preso no madeiro, ele faz o inimaginável também. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ei, deixa eu te falar, sem doer, você não perdoa? Imagina Cristo estendido na cruz, sangrando, doendo, ele olha para baixo, para os seus acusadores: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo é ou não é sensacional? Entenda que quando Jesus proferiu essas palavras, seu espírito foi liberado. Interessante que este acontecimento acontece, pastor, antes que Jesus desse seu último suspiro e entregasse o seu espírito nas mãos do Abba. Está lá em Lucas 23:46. Qual que é o aprendizado? O Espírito de Jesus só poderia ser liberado em uma atmosfera de perdão. Se Jesus não perdoasse, não seria liberado o seu Espírito. E nem eu, nem você estaremos aqui hoje para ouvir essa ministração. Ou seja, antes de deixar essa terra, Jesus tinha que perdoar aqueles que estavam torturando, aqueles que estavam zombando de Jesus, daqueles que estavam blasfemando de Jesus. Agora se liga, e este perdão foi importante, porque as mãos de Deus não tocarão em espíritos que não liberam perdão.
pois aonde quer que você liberar o perdão, você libera o poder do Espírito de Deus. Não, você não entendeu. E este perdão foi importante porque as mãos de Deus não tocarão em espíritos que não liberam perdão, pois aonde quer que você liberar o perdão, você liberará o poder do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos Mateus 27, versículos 51 e 52, veremos que quando Jesus liberou o perdão e morre na cruz, o céu e a terra colidem, a terra tremeu, o véu do templo foi rasgado em dois, as rochas foram partidas ao meio, túmulos foram abertos. Olha que doido isso. Portanto, quando você e eu perdoamos, liberamos poder para vencer o inimigo. Gente, isso é lindo demais. E mais, quando perdoamos, liberamos o poder de Deus em nossas vidas para trazer cura. Quem aqui quer ser curado? Amém. Bora perdoar? Em Êxodo 15, Deus levou cerca de 2 milhões de israelitas do salgado Mar Vermelho para as águas de Mara, que significa amargo em hebraico. Logo, Deus não curou uma doença ou um osso quebrado, Ele curou a amargura. Sabe o que diz Hebreus 12:15? Hebreus 12 diz para nós vigiarmos, para que nenhuma raiz de amargura brote entre vocês, causando profunda perturbação, contaminando a muitos a sua vida espiritual. Eu costumo dizer que gente feliz não dá trabalho. Eu não me lembro de alguém feliz dando trabalho. Irmão, ajuda aí, ajude sua esposa, ajude seu filho. Nessas passagens fica claro que Deus sabe que, se nós conseguirmos liberar o perdão, a amargura sairá do nosso coração, e deixa eu te falar, a cura virá. Corrie ten Boom, que é uma mulher de Deus, uma grande mulher de Deus, que ajudou aí muitas pessoas nos campos de concentração dos nazistas. Ela disse o seguinte: o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e as algemas do ódio. É um poder que quebra as cadeias da amargura e os grilhões do egoísmo. É lindo, não é essa frase? É sensacional. Mas lembra que eu falei para você que o perdão também é um estilo de vida, assim como o amor? Na história de Corrie, ela conta o seguinte: isso vem de uma mulher que foi aprisionada em um campo de concentração nazista por ousar ajudar muitos judeus a escapar do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ela muitas vezes testemunhou prisioneiros, incluindo sua própria irmã Betsy, serem tratadas de forma brutal pelos guardas da prisão. Betsy morreu enquanto estava no cativeiro. Durante anos, após a sua libertação milagrosa, depois você pode estudar a história de Corrie, ela falou muitas vezes em igreja sobre a sua experiência, ou seja, olha, vocês têm que perdoar, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que, uma noite, depois de ter dado uma palestra sobre a necessidade de perdoar, ela viu no meio da multidão um guarda nazista que ela conhecia, alguém que estivera no mesmo campo e que fora particularmente cruel com a sua irmã. E nesse momento, ele se aproxima dela e pede perdão. E agora? Bonita aquela frase que ela falou, não é? Nas palavras de Corrie: meu sangue pareceu congelar. Eu, cujos pecados tinham que ser perdoados todos os dias, não conseguia perdoar.
Betsy morrera naquele lugar, ele poderia apagar a lenta e terrível morte dela simplesmente com esse pedido? Ele ficou ali por mais que alguns segundos com a mão estendida, mas para mim parecia que foram horas em que lutei com a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. E a verdade é que a frieza ainda apertava o meu coração. Nas palavras de Corre, mas o perdão não é uma emoção. E eu também não sabia disso. Perdão é um ato de vontade, e a vontade pode trabalhar independentemente da temperatura do seu coração. Mecanicamente, eu confiei a minha mão àquela que estava estendida para mim, e ao fazer isso, uma coisa incrível aconteceu. A corrente começou pelo meu ombro, correu pelo meu braço, pulando em nossas mãos unidas. Então, esse calor que cura pareceu inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, gritei, de todo o meu coração. Feridas ferem, cicatrizes contam histórias. Você precisa liberar perdão. Isso vai te corroer. Isso vai te corroer. O que está impedindo você de perdoar? O que mais eu tenho visto, a grande maioria aí por falta de instrução e conhecimento, conforme diz o meu amigo Oséias, está lá em Oséias 4:6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. São homens abandonando sua esposa, seus filhos, por causa de umas Dalilas, ou Dalilos, tem uns Dalilo aí também, e normalmente eles fazem isso por causa de umas marquinhas de fita isolante, sabe, diferentes, triste. E quando esses adultérios acontecem, lá no povo do Afeganistão, pastor, isso acontece aqui na igreja, as mulheres de lá dizem: meu marido, minha esposa não merece ser perdoado. Ei, deixa eu te falar, a gente não precisa ser hipócrita não, O que este camarada fez foi uma coisa muito horrível, que causou uma grande dor a você, aos seus filhos, ok? Contudo, quem de nós merece ser perdoado? Quem de nós merece a graça que Deus dá livremente? Quem de nós merece as misericórdias que Ele renova para nós todas as manhãs? Nenhum de nós é merecedor de ser amado incondicionalmente e de forma infalível e imparável. Por isso, é importante esclarecer o que é perdoar e o que não significa não perdoar. Perdoar, e aí o primeiro ponto, perdoar não significa que você esqueceu o que aconteceu. Agora tem amnésia. Não é sobre isso. Quando você perdoa, você não fica com amnésia, como por exemplo esquecer a imagem, de pegar o seu cônjuge no ato de infidelidade. Eu tenho um caso de uma mulher que ela saiu para viajar, chegou no aeroporto, perdeu o voo. Ela fala assim: vou voltar para casa, vou surpreender o meu marido, vou ficar amanhã com ele. E quando ela chega em casa, ela pega ele com outro. Como esquecer o dia? Como esquecer esse dia? Como esquecer, por exemplo, o dia que teu pai te abandonou? Só que quando você perdoa alguém, você não nega a ofensa, até porque foi real, foi ruim. Logo, o perdão não elimina ou minimiza a gravidade da ofensa. Contudo, a falta de perdão pode causar uma dor muito mais profunda. Não perdoar os outros sempre nos leva a uma grande amargura, o que irá tirar sua paz, a sua alegria, e não perdoar sabota o seu próprio bem-estar.
Agora, quando você perdoa, você se torna livre para amar, livre para ter paz, livre para ser feliz, livre para ter uma vida plena que Jesus nos disse conforme João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para de conversar com a serpente, irmão. Quer conversar com cobra? Povo doido. Quando perdoamos, a ofensa acaba se tornando um ponto de referência do quão longe você chegou no processo de cura e do quanto Deus tem trabalhado em sua vida para enxergar além da dor. Perdoar é um ato instantâneo. Contudo, o trabalho de cura, de fechar as feridas, leva tempo. Contudo, antes que você perceba, um dia, diga um dia, a dor de ter sido abandonado, traído ou apunhalado pelas costas, não será a primeira coisa que você irá pensar. Então, a cada dia que passar, a dor vai diminuir. Amém? Então não é que eu esqueci, é que as coisas vão acontecendo. Ponto número 2: perdoar não vai liberar o infrator das consequências. Deixa eu te falar, lá no Afeganistão, às vezes escolhemos não perdoar porque pensamos que isso significa que as pessoas que nos magoaram vão se safar do que fizeram. Povo doido, né? Na verdade, o povo lá do Afeganistão não quer perdoar porque eles querem vingança. Quando pensamos assim, queremos justiça aos nossos olhos, queremos equilibrar a balança do certo e do errado. Nas palavras de Esaú em Gênesis 27:41, eu vou matar Jacó, depois que eu lamentar pelo meu pai. É errado querer a justiça? Não. Eu posso perdoar alguém por ter matado um ente querido? Contudo, isso não significa que tal pessoa não deva ir para a cadeia pelo resto da vida. Ele matou, tem que pagar, é a consequência. A Bíblia nos ensina que isto pertence a Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 19, 21. Nicola, eu não gostei. Está na Bíblia, briga com God. Conselho: entregue sua raiva a Deus, entregue o seu desejo de vingança a Deus, permita que Deus seja o juiz dessa situação. Contudo, qual é o maior sacrifício, o maior desafio de um cristão? Sabe aonde que está a resposta? Em Salmos 37:5, é entrega. Entrega teu caminho, confia nele. Pois é ele que faz, não é tu não, é ele. Uma vez o Senhor virou para mim, pastor, falou assim: Nicola, como é que é o seu nome? Ele falou: como assim, Deus, o meu nome? O Senhor sabe que o meu nome é Nicola. Ah, que legal. O meu continua sendo Jeová, e eu continuo no controle de todas as coisas. Falei: toma, não precisava dessa. Por vezes você pode pensar que Deus não leva a ofensa a sério. Nicola, mas eu tenho que fazer justiça porque Deus não se liga nessas questões de ofensa. Ei, nas palavras do Senhor Jesus, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável, vai acontecer. Mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Toma atento. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu fico, cara, vocês têm que ter tremor diante do Senhor. Ou seja,
Se alguém causar dano a qualquer um dos seus, as ovelhas são do Senhor, a missão é dele, a missão é de Deus, seria melhor que a pessoa tivesse um bloco de cimento amarrado no pescoço e fosse jogada aonde? No oceano. Qual que é o aprendizado? Ei, Deus está dizendo, sabe o quê? A vingança é minha, a tua é perdoar. Não importa o que fizeram com você, me deixe lidar com o resto. A tua parte é perdoar. Nas palavras do profeta Isaías, desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem que eu doido? Agindo eu, quem impedirá? Irmão, tinha um louvor, né, que dizia assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Cara, segura e vai. É só isso. Dele é a vingança. Dele é a vingança. E a tua? Perdoa. Terceiro, o perdão nem sempre significa reconciliação. Amar é um mandamento divino, intimidade é uma escolha humana. Essa é do meu amigo Michele, é porque ele me chama de Nicole, então eu chamo ele de Michele. Meu amigo Márcio, amo ele. Gente, eu me lembro que eu tinha uma célula na minha casa, pastor, mais ou menos, a minha célula tinha uns uns 34 casais, e aí tinha mais umas 20 crianças, era assim, era uma mini igreja, era um GCzão lá, e a gente fazia célula toda terça-feira e tal, e eu me lembro que um desses meus amigos, com o tempo, a gente acabou desenvolvendo uma amizade muito bacana e tal, e na época ele era coach, e eu olhava para ele, e eu achava, pô, isso é uma coisa bacana e tal, e aí a amizade foi crescendo, eu fui abrindo um pouco da minha intimidade para ele, a coisa foi se desenvolvendo e tal, e aí ele estava com uns problemas, questões de finanças, umas questões desafiadoras e tal, e eu dei uma força para ele e tudo mais. Mas um dia, né, estou eu num domingo, e eu recebo uma mensagem no WhatsApp, e era a esposa dele, dizendo: olha, você pode vir aqui em casa, porque fulano, né, não está legal, né? Ele raspou a barba, ele prendeu eu no banheiro, eu estou com medo, ele colocou as crianças dentro do quarto, e eu estou aqui com medo, vem me ajudar. Aí eu ligo para um pastor, não consigo encontrar, ligo para o outro, não consigo encontrar, ligo para o outro, não consigo encontrar. Falei, cara, esse negócio comigo, né? Catei o carro, falei para minha esposa, estou indo lá, né? Orando. Aí cheguei lá, ele morava no 14º andar, subi, bati na porta, ele abriu. Aí eu olhei para ele assim, falei, cara, tá diferente, pupila dilatada, totalmente com a barba, ele tinha uma barba cheia assim, raspou a barba toda, a parede da casa dele estava cheia de dizeres, cheia de mensagens, frases bíblicas, um monte de coisa assim, como eu tinha participado de alguns treinamentos com ele, tinha enchido assim. Falei, nossa, que coisa doida. Falei, brother, tá tudo bem, cara, tá tranquilo. Ele falou, não, cara, ela não quis entrar na arca com a gente. Eu falei, como assim, irmão? Que história doida é essa? Não, ela não entrou na arca, ela quis ficar no banheiro. Eu falei, cara, e assim, aí eu vi que ele estava em surto psicótico. E aí eu tenho amigos psicólogos, né? E tinha conversado a respeito dessa questão. Quando alguém tiver em surto psicótico, como você deve fazer? Jamais você confronte, jamais você afronte, tá? E aí eu me lembro de ter conversado com a doutora Mariane, e eu falei, doutora, falou, Nicola, não afronte, não faça nada. E aí eu me lembro, falei, brother, mas está tranquilo, só faz o seguinte, porque eu estava preocupado, 14º andar, né, jogar alguém lá de cima. E aí eu falei assim, tá, mas pelo menos deixa as crianças saírem, né? Aí as crianças saíram, desceram, consegui tirar as crianças, mas ela ainda no banheiro. Eu falei, brother, eu vou abrir, né, a porta do banheiro, pedi para fulana abrir, e ela vai sair, mas cara, vamos trocar uma ideia, beleza? Não, vamos trocar uma ideia. E aí ela sai, a gente começa a trocar uma ideia,
e aí eu começo a acalmá-lo, ele vai acalmando, só que quando você está no surto, você faz esse movimento o tempo todo, você está bem, você está mal, você está bem, você está mal. E aí de repente eu comecei a falar algumas coisas em relação ao sacerdócio, em relação a ser um homem do lar, a se posicionar, a respeitar a esposa. Ele simplesmente virou para mim e falou assim: cala a sua boca, quem é você para falar alguma coisa? Eu conheço a tua história. Ali eu já sabia que não era mais ele. E aí assim, falou coisas duríssimas, duríssimas mesmo, e aí o inimigo só potencializa, né? E aí eu simplesmente falei: cara, cheguei no ouvido da esposa dele e falei assim: olha, só não confronte, só não diga nada contra, beleza? Ela falou: não, tá bom, só isso, né? E você sai daí. E aí eu saí, falei: brother, eu vou então, né? É melhor você ir mesmo, porque não tem o que você fazer aqui. Falei: ok. Aí eu saí, quando eu saí, eu desci as escadas assim, estava descendo, o Espírito Santo falou assim: volta e ora. Aí eu voltei, ajoelhei na porta, coloquei a mão assim, falei: Deus, que o Senhor proteja, que não aconteça nada, que, né, nada de ruim, né? E aí fiz a minha oração ali e saí. E aí realmente, né, tudo se acalmou e tal. Mas aí, uma semana depois, ela pede o divórcio, e aí ele aparece, né, na cela com os 2 filhos. E aí nesse momento, eu fui alinhar com ele, e ele ainda acreditando que ele estava certo, que ele não tinha feito nada de errado e tal. E aí eu falei assim: brother, legal, mas assim, não vai dar mais para a gente caminhar junto. Amei. Falou: ó, que você precisar, um apoio, um outro pastor vai te ajudar, um outro líder de célula, mas assim, eu não posso caminhar mais. Por quê? Porque o seu comportamento tóxico vai afetar a minha família, eu não posso permitir isso. E simplesmente, eu encontro, eu respeito. Então amar é um mandamento divino? Ter intimidade é uma escolha. Eu não quero ser mais íntimo, enquanto não se resolver isso. Ok? Então, dentro da nossa ministração, quando você perdoa alguém, isso não significa que você deva reconstruir o relacionamento que foi rompido. Você pode até fazê-lo, mas vai ter o quê? Exceções. Toda regra tem exceção. Ao arrependido, uma segunda chance. Arrependimento quer dizer metanoia, mudança de mente. Meta, acima, nous, mente. Uma mente que transcende, uma mente que é capaz de acessar o divino, de acessar o sagrado. É por isso que em Romanos 12:2, Paulo vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, não tome a forma, não fique parecido com esse mundo, mas antes, sede renovados, sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que eu preciso ter uma mente renovada? Para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de... Cara, não tem como você viver o melhor dele com essa mente sua quadradinha. Eu preciso crescer no conhecimento, eu preciso conhecer, crescer nas habilidades que Ele me deu, nos dons, no que você é bom. Ei, deixa eu te falar, quando você não abre a sua boca, muitas pessoas estão morrendo à sua volta. Você carrega algo muito poderoso dentro de você. 1 João 4,4, se você ainda tem dúvida do que você carrega dentro de você, maior é o que está em você do que está no mundo. Você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, e aí você não quer abrir a sua boca porque você não sabe falar. Tu está igual Moisés? Para de dar desculpinha, não dou mais conta disso não. Não sabe falar, vai aprender. Abre a boca. Abre a boca. Finalizando. Está ouvindo? Ajuda aí, né, irmão? Os caras me ajudam. Existe uma conexão profunda entre Jesus e o perdão. Profunda. Na oração do Pai Nosso ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Está lá em Mateus 6,12. Quando estudamos a palavra de Deus, vemos que Jesus nasceu em qual cidade? Belém. Em hebraico, Betlehem, né? O Betlehem, que significa a casa do pão. E aí, quando eu fiz teologia, né? Eu sou formado em teologia, nós tínhamos a disciplina de hebraico, pastor, né? Bereshit, Bara, Elohim, Vet Hashamari, Vet Haaretz, né?
Nessa época eu aprendi que o hebraico ele é alfanumérico, ou seja, cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico. E aqui começa a ficar interessante, pastorzão. Bethlehem, onde Jesus nasceu, tem um valor numérico 490. A palavra nascimento equivale em hebraico 490. Um ser perfeito, ou um ser completo em hebraico equivale a 490. E por que isso é significativo? Porque Jesus nasceu 490 em Bethlehem, 490, e foi sacrifício perfeito 490. Portanto, quando Pedro vai até Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7, ele diz: não, você tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Portanto, eu só consigo perdoar quando eu estou conectado àquele que é perfeito em todos os aspectos. Sem Jesus, não tem perdão. Concluindo, perdão é uma decisão. Escolha perdoar. Acredito que enquanto eu ministrava essa palavra, penso que o rosto de alguém específico que te machucou veio à sua mente. Deixa eu te falar, isso é o Espírito Santo de Deus lhe mostrando quem você precisa liberar perdão. Meu pedido a você essa noite: venha se juntar ao clube dos 490. Não perdoa apenas 1 ou 7 vezes. Comprometa-se com um estilo de vida de perdão. Isso vai mudar a sua vida. Seja qual for a transgressão que tenha sido cometida contra você, eu acredito que você já ficou obcecado tempo demais com esta mágoa dentro de você. Libere o perdão. Segue em frente. O inimigo ele não é criativo, o inimigo ele é repetitivo, e uma das estratégias mais bem sucedidas dele é fazer com que você se concentre em coisas que não importam mais. Por que passar a sua única vida buscando justificar o passado, quando você pode avançar para um futuro cheio de bênçãos? Ei, deixa eu te dizer, Jeremias 29:11 diz que eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para Ele dar-lhes um futuro e uma esperança. Não fuja do perdão, corra em direção ao perdão. Deixa eu te falar, pare de contar e comece a perder a conta. Fique de pé no seu lugar.